Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Segurança Empresarial na Prática, o podcast da ICTS Security. Estamos iniciando esse grande projeto para promover a área de segurança, né, para que a gente possa trazer grandes nomes, grandes temas para serem discutidos e a gente engrandecer, né, e desmistificar muitas coisas e mostrar quão estratégico é para os negócios, né, e para as empresas como um fator competitivo. Então, venham com a gente nessa jornada, vai ser muito bacana. Sejam todos bem-vindos. Hoje iniciamos o nosso primeiro programa, estamos muito felizes, né, de ter convidados de peso aqui, especialistas na área. Hoje iniciamos nossa série, né, a nossa primeira série dentro do nosso podcast de logística. Nós teremos 4 grandes episódios falando sobre a área de logística, né, que é tão importante, tão relevante para o nosso país, né, para as empresas. Então, foi todo pensado, né, para iniciar com o pé direito. Então, eu sou o Saulo Chaves, sou diretor de negócios da ICTS, tenho 25 anos de carreira, desses 25 anos, quase 19 anos dentro da área de segurança, empresarial, atuando em grandes empresas, siderurgia, varejo, agora na consultoria. Então, estou muito feliz de estar aqui como host desse projeto e ter comigo grandes nomes aqui do segmento, especialistas, amigos, né, com qual tivemos o prazer já de trabalhar juntos. Então, trazemos aqui para falar sobre logística, né, que é tão importante, que movimenta trilhões de reais no Brasil todos os anos, que é um fator preponderante, impacta a vida de todos os brasileiros. Então, trazer aqui, né, Adriano Mizoguchi, Anderson Fagundes, 2 nomes aí que hoje atuam dentro do e-commerce, né, em grandes, né, com um fator super relevante dentro do Brasil, para a gente falar um pouco sobre logística, os desafios, enfim, tudo que a gente precisa para esclarecer para o nosso público, trazer vocês para essa grande jornada. Olá, Saulo. Muito bom dia a todos. Muito obrigado aí ao convite da ICTS. Muito bacana aí esse podcast, essa abertura para a gente falar sobre segurança na prática, né? Segurança empresarial na prática. Então, nada melhor do que trazer profissionais do mercado que estão já acostumados e lidando com esse assunto há algum tempo. Bom, eu sou o Anderson Fagundes, estou na área de segurança há aproximadamente 25 anos também. Vamos revelar a idade aqui, mas já trabalhei no segmento sempre atrelado com segurança logística, né? Essa é uma coisa que acabou vindo por uma questão mesmo de oportunidade, mas atuei aí no setor portuário, aeroportuário, siderúrgico, né? Apesar de siderúrgico ser industrial, mas também muito focado na questão de distribuição de logística, de produto siderúrgico. Atuei também agora, ultimamente, no e-commerce e no tabaco. Trabalhava com tabaco, trabalhei na BAT, mas também muito focado na questão de proteção da cadeia logística. Tá? Então, a gente tem uma experiência razoável aqui, espero que a gente possa contribuir com os nossos conhecimentos, que a gente possa ter um excelente debate aqui, uma excelente conversa aqui. Prazer. Bom, Saulo, antes de mais nada, né, obrigado aí pelo convite. Complementando o que o Fagundes falou, estamos aqui entre amigos e o mais importante de tudo é a gente poder passar um pouquinho desse conhecimento do dia a dia que a gente tem e dar algumas dicas, principalmente, para quem atua, porque a gente aprende sempre, né? Então, agradeço a ICTS, os amigos que fizeram os convites aí para nós. E falando um pouquinho de Adriano Mizoguchi, né? Venho uma parte da segurança pública, servi o Exército Brasileiro durante alguns anos e depois venho aqui na área de segurança patrimonial, principalmente, né, durante a Editora Abril, Coca-Cola e por fim aí acho que o grande desafio foi trabalhar nos meus últimos anos aí nessa área de e-commerce, de segurança no transporte e segurança também dos facilities, tá? Acho que esses são os grandes desafios aí do e-commerce hoje para o mercado atual. Bacana, prazer ter vocês aqui. Aqui a gente, né, estamos entre amigos, mas para promover esse momento, né, precisamos de muitas pessoas, muita gente trabalhando aqui nos bastidores. Então, eu represento aqui um monte de gente, um monte de profissionais dentro da ICTS, né? Então, é um sonho construído a várias mãos. E então, acho que você falou de desafios, né? Vamos começar, né? Hoje, logística, como a gente fez essa introdução, trilhões de reais, é um movimento, né? Movimento Brasil, né? Acho que a participação do PIB é inegável, né? Super importante. E como a gente falou, segurança empresarial na prática, como que hoje a segurança, né, se tornou, né, tão estratégica
para os negócios, e falando em logística, acho que ainda mais, tendo em vista indicadores criminais, né, toda a cultura brasileira, enfim, tudo que movimenta o Brasil, né, e que impacta todas essas variáveis, como que hoje a segurança, né, empresarial pode atuar dentro desses desafios, e como que hoje estamos nos tornando mais estratégicos, né? O que a gente pode falar um pouco sobre isso? Bom, acho que a gente pode começar a falar sobre logística. Inicialmente, né, a gente tem um trinômio que a gente chama produzir, vender e entregar. Se uma empresa ela produz, ela vende, ela não consegue entregar, ela não consegue completar o combo para atender o seu cliente. E o cliente é o principal foco de todas as empresas, né? E aí, uma outra abordagem que a gente pode fazer é em relação ao risco Brasil. Risco Brasil, quando a gente fala de logística, significa a gente olhar um pouco para a nossa matriz de transporte. Então, o Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país que tem lá 27% do seu território na área de fronteira, 11 estados são limítrofes da área de fronteira, e acaba que, de certa forma, a gente tem os desafios tanto em relação aos modais logísticos que nós temos no Brasil, que de maneira geral são usados um pouco diferente da concepção de como eles deveriam ser usados. E aí exemplifico, a gente tem 61% da malha logística hoje na matriz de transporte rodoviário, né? E quando você olha como deveria ocorrer um transporte rodoviário, ele deveria ser em torno de 6 horas, 400, 500 quilômetros, e na verdade não ocorre isso, né? O caminhoneiro sai do Rio Grande do Sul, vai até o Pará, fica uma semana na estrada. Então a gente usa os modais de forma distintas das quais eles foram concebidos. Esse é um ponto bem interessante. E usa também, deixa de usar e de explorar outros modais, como o dutoviário, o próprio modal ferroviário e o próprio modal marítimo, né? Que nós poderíamos muito bem usar aí o sistema de cabotagem de uma forma melhor, né? Então a gente está desenhado de uma forma bastante distinta das quais esses modais poderiam ser perfeitamente utilizados, e o risco Brasil diminuiria só na questão de approach logístico. Mas aí esse desafio vem todo para os profissionais de segurança, né? Porque nós somos um dos países mais roubados em relação ao roubo de cargas, por exemplo. Nós temos índices altos em relação à parte de acidentes, né? Então significa que os profissionais de segurança, eles acabam fazendo toda a diferença quando eles atuam justamente nesses KPIs, nesses itens de controle, ou nessas questões que são os componentes do risco Brasil. Isso é um ponto interessante. Outro ponto que acho que dá para colaborar é a questão de segurança pública, né? Eu costumo dizer que o Brasil ele é ele é um warehouse de ilicitude, né? Nós não fabricamos drogas, nós não fabricamos armas, nós não fabricamos produtos ilícitos de maneira geral, contrabando. A gente recebe tudo, armazena tudo, distribui, né? Por conta justamente da dificuldade que nós temos de controlar a fronteira, que já é um grande desafio, né? E por conta até de questões de vulnerabilidade que nós temos, ou dificuldade que nós temos para lidar com esses assuntos quando a gente fala de segurança pública. E complementando, acho que tem mais um ponto que é interessante trazer, geralmente quando você olha os países desenvolvidos, a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, eles trabalham com 3 blocos ou 3 verticais de segurança, né? Eles trabalham com as Forças Armadas, que fazem a defesa do território, etc., que é a função similar ao que a gente tem aqui, a segurança pública, similar ao que a gente tem aqui, e eles têm um intermediário, que é a segurança interna, o americano chama de Homeland Security, que cuidam de portos, aeroportos, fronteiras e infraestruturas críticas. A gente não tem essa estrutura concebida no Brasil. O que a gente faz junta algumas 2, 3 estruturas para cuidar de portos, às esse são de instituições distintas, isso causa uma dificuldade de governança. Então a gente tem esse gap na nossa estrutura. Por isso que a gente tem dificuldade de controlar portos, aeroportos, fronteiras. Ocorre que os produtos entram de forma ilícita dentro do país, e aí o desafio que vem para nós, né, como segurança empresarial, muitas das vezes utilizam as cadeias logísticas para transporte, né? Muitas das vezes, né? Então, ou seja, o crime organizado, através das suas conexões, procura aí estabelecer, através de propinas, etc., coisas que a gente já sabe bem, e utilizar as cadeias logísticas para justamente poder dissipar seus produtos ilícitos, quer seja contrabando, drogas e por aí vai, né? Que é a economia subterrânea, né? Só para a gente falar em termos de número, assim, para dar uma ideia, né? Essa economia subterrânea, que é todo o volume erário movimentado em termos de ilicitudes,
fica em torno de 17% do PIB. 17% do PIB. E quando a gente olha para a estrutura de segurança pública, a gente investe em torno de 2,5%, né? Às vezes nem 2%. Né? Então, é uma... Desproporcionalidade. É uma desproporcionalidade muito grande. E a gente ainda não tem essa estrutura intermediária. Então, isso acaba, inevitavelmente, entrando, né? Invadindo as estruturas das empresas, né? Que querem fazer negócio. Querem deslocar os seus produtos, simplesmente importar, exportar, trazer, movimentar no país. Mas, obviamente, como eles possuem essas estruturas logísticas de forma robusta, acaba que os próprios funcionários, por vezes, são cooptados, né? Ou o próprio crime organizado tenta se fazer valer dessas estruturas existentes. Então, eu vejo que esses são os principais desafios aí que a gente tem, de maneira geral, olhando para o cenário e para o risco Brasil. Excelente. Depois eu tenho uma observação para falar sobre isso. Bom, é difícil complementar, né, o que o Fagundes, com tanto dado que ele traz, e ele é muito bom nessa parte, mas eu trago também um desafio do padrão de consumo, né? A gente teve a pandemia nesses últimos anos aí que fez com que o padrão de consumo do brasileiro mudasse, não só do brasileiro, mas do mundo inteiro, né? E aí afeta diretamente este ponto, né, de toda a cadeia, né? Tem desde do fabricante do insumo até o cara que está distribuindo lá na ponta final. Então, padrão de consumo acho que foi um desafio grande, porque você tem que lidar com qualidade e lidar com velocidade, né? Então, velocidade principalmente, né, como complementando o que o Fagundes falou, tá exatamente nesse modal, né? A gente está muito no modal rodoviário. E como vencer isso, né? São rodovias que necessitam, né, de melhorias, são pedágios, são pontos, né, que a gente precisa o frete literalmente alto. Então, esses são alguns pontos aí que hoje o nosso desafio na área de loss prevention é forte em entender como funciona todo esse negócio, esse padrão de consumo e como a gente pode agregar valor ao nosso negócio, né? A dinâmica também tem sido um ponto bastante importante, porque a gente tem que entender o quanto as regiões precisam, né, ter o custo. Então, São Paulo, por exemplo, a gente tem 60% de toda a movimentação aqui na região de São Paulo. E o restante do Brasil distribuído. Quanto de frete isso daí justifica ou não justifica, você ter que ir lá entregar lá no norte ou nordeste, né? Então, esses são os grandes desafios hoje para nós aqui, né, no nosso dia a dia, onde a gente está, né? Legal. Pegando um gancho do que você falou, né, a segurança é uma responsabilidade de todo mundo. Né? Lógico, a gente fala tem os entes públicos, tem os entes privados, mas, na verdade, a segurança é a responsabilidade de todos. E dentro desses gaps que você disse, né, existem algumas lacunas. Entra um pouco não, acho que entra muito também do trabalho da segurança empresarial, né? A gente acaba virando esse elo, né, esse link para que as coisas tentem funcionar, né, para que as coisas girem. Então, nós acabamos fazendo, diante dessa incapacidade, porque às vezes é um ente estadual, o outro é federal, enfim, o outro é municipal, a gente tem muito desse trabalho, né? E acredito que você fez muito isso, né? A gente já acompanha há muitos anos, e fazer essas conexões para que elas girem, né? Quase que uma governança de todos esses pilares. Acho que é excelente esse ponto que você trouxe, né? Quando eu falo de segurança pública, né, a gente tem o artigo 144 da Constituição que fala que é responsabilidade de todos, dever do Estado, mas responsabilidade de todos. E aí existe um gancho com o ESG, né? Então a gente não pode hoje mais dizer assim, eu sou um profissional de segurança, eu sofri um furto, um roubo, estou sendo lesado aqui, e endereçar isso para as autoridades públicas. Não, nós temos que fazer diferente. Então, o mesmo comprometimento que tem, por exemplo, que você implementa uma ISO 14000 para as questões ambientais, a gente tem que ter para o lado da segurança pública, né? Isso ainda é um pouco incipiente. E existe um pouco, às vezes, até de receio por questões de compliance, mas são coisas totalmente distintas, né? Então, você entender o cenário de risco que você está inserido. Quais são os gaps que você tem ali na região que você opera,
Porque esses gaps são gaps institucionais, gaps de estrutura, e é a realidade do Brasil. A gente não vai mudar isso, como eu digo, que nem o Thanos, né, estalando os dedos, né? Então você vai ter que encarar esse cenário e, ao invés de reclamar, né, arregaçar as manguinhas e ir atrás. É muito bom quando você engaja com a autoridade, e eu digo, eu fiz muito isso, você falou, eu fiz bastante isso mesmo, e eu acho que é uma prática que a gente deve incentivar cada vez mais, porque quando você chega na autoridade e você diz assim, olha, a realidade da minha operação é essa, eu tenho esses problemas, o que eu posso contribuir? Geralmente você contribui com informações, né? São informações de onde você está tendo mais problema, são informações data analíticas, na verdade, né? Em que você direciona o problema para a autoridade para ele poder atuar de uma maneira melhor, né? E, obviamente, você conhece a sua operação, o seu negócio melhor que a autoridade. Então, quando você procura esse engajamento, né? Às vezes, com outras empresas do mesmo segmento, a coisa flui de uma maneira muito melhor. Mas acho que é importante salientar, né? A segurança pública é a responsabilidade de todos, né? Então, uma empresa, quando ela começa a operar, né, e a gente se depara muito com isso, vocês que são de consultoria, provavelmente muito mais, né? Às vezes o termo é assim, a gente se apavora, muitas vezes, em empresas grandes, robustas, e quando você vai ver assim, não tem um mínimo de governança mesmo voltada para essa questão de segurança. Acha que segurança é você contratar uma empresa de vigilância e tá tudo resolvido. Não está, né? O cenário Brasil é diferente. Eu falo assim, você montou uma operação Suíça para rodar no Brasil, não vai dar certo. Então tem que repensar esses conceitos e entender que a gente precisa sim dessa figura, né, dessa figura do responsável de segurança, e né, da consultora, enfim, de alguém olhando para isso de uma forma diferente e justamente até nesse ponto trazendo uma conexão com o ESG, que é super importante. Sim, faz todo sentido. É importante. Quer complementar alguma coisa, Mizuguchi? A gente tem trabalhado bastante, inclusive, nesse ponto de preditividade, de trazer situações climáticas que podem afetar, inclusive, a segurança pública. A gente está agora, recentemente, acompanhando, né, a Baixada, o litoral de São Paulo, e o quanto é difícil a gente chegar, né, tem que cumprir, tem que entregar, a vida segue no dia a dia, mas a gente precisa ali estar engajado junto com a autoridade policial, o governo junto ali, né, para poder entender até onde o nosso risco permite e não permite, né. Então, acho essencial fazer esse trabalho de BI. A gente estava falando um pouquinho antes, né? O quanto o trabalho no stage ali, fazendo, né, levantamento de informação e colocando a execução de forma correta. Não adianta querer entregar a qualquer custo, porque vai dar problema. Sim. Né? Vou chegar nesse ponto, a gente estava falando um pouco nos bastidores, né? Claro. E é super interessante, mas o que você falou da questão da figura, né? Da responsabilidade. Muitas vezes a gente atua em vários clientes, né? E muitos deles não têm estrutura nenhuma, né? Então eu coloquei câmera ali, tá, o cara me vendeu, eu tenho um analítico, tô seguro. Não tá. Você não tem nenhuma figura, talvez, para fazer a governança mínima daquilo ali. Você não tem os processos definidos, você não tem as pessoas treinadas, enfim. E a gente se depara muito com isso, né? O cara de facilities, que é o cara que cuida da manutenção, do paisagismo, da limpeza, etc. E a segurança é uma responsabilidade, é um peso, né? E não uma estratégia. E a gente vem atuando bastante, setor logístico, né? E aí a gente vem aportando muito, né? E falando um pouco de consultoria, né? Desse desafio, como que a nossa metodologia, né? Que tem 5 pilares, né? De informação, pessoas, processo, tecnologia, depois a garantia da qualidade. Então a gente trabalha em equilíbrio, né? Essa metodologia dentro da ICTS. E a gente vem aportando isso, começando desde da base, né? Pegando informações. Então, estamos falando de dados da mancha criminal do entorno básico, né? Então, deixa eu conhecer a ameaça que você está inserido, né? Porque acho que é o básico, né? Que você falou, hoje é uma realidade. A insegurança está aí, está posta, e a diferença é o que a gente vai fazer com isso. Então, pegar esses dados, transformar em informação e transformar em informação em inteligência. Então, isso a gente faz dentro do nosso hub de inteligência. Atuando bastante nessa questão preditiva já, né? Então, a gente está atuando com os clientes já na preditividade. Estamos projetando 6 meses, né? E você fala, legal, então daqui a 6 meses, se você não fizer nada, se você não tiver uma relação institucional com as forças de segurança, cara, teu cenário é esse, tá posto. Se prepara para sofrer.
Então, a gente começa por aí. Depois, os pilares em equilíbrio, né? Pessoas, processos e tecnologia. Não adianta você ter um pilar destacado, mas, investir uma baita grana. Mas, cara, você tem processo definido para isso que você fez? Não, as pessoas sabem, né? Então, não faz sentido. E depois, a garantia da qualidade. Você vai ter que auditar esses processos, né? Você vai ter que manter uma rotina de governança de tudo aquilo que você construiu. Então, senão você faz, de fato, um voo de galinha, né? Então, você coloca ali, investiu, achou que está seguro, ninguém olhou, acabou. Você volta para a vulnerabilidade de novo, né? E esse trabalho é super importante. Então, a gente vem percebendo isso, essa questão. Apesar de não ter, né, a grande parte das empresas, e aí a gente está falando também de grandes operadores logísticos, não tem essa estrutura, né? Mas a gente percebe agora também um movimento buscando essa relevância e se estruturar melhor. Porque sabe cada vez mais que a segurança é um fator competitivo. Sim. Com certeza, com certeza. E o outro ponto, assim, se me permite complementar, é a gente começa a segmentar mais a área de segurança empresarial, né? Então, ter especialista em determinados segmentos. Por exemplo, a área de logística era uma que, alguns anos atrás, você via muito as pessoas que estavam... As grandes empresas que tinham profissionais de segurança, muitas vezes ele cuidava do facilities. Era produzir, vender, como eu digo, né? E a entrega, não, essa é qual a área de logística? Não, mas tem seguro, né? Não, às vezes o gerenciamento de risco lá ficava junto com a pessoa de logística lá e tal. Então, assim, era algo muito ligado à questão de seguro. E não é só seguro. Seguro é uma das ferramentas, quando a gente olha lá como você vai mitigar e tratar os riscos. Seguro é uma das vertentes que você tem, mas você tem várias outras vertentes e você precisa de alguém ali mais especializado, justamente fazendo essa interface, fazendo esse levantamento, entendendo os cenários. Eu tenho uma historinha que eu conto, tem um amigo meu que a gente trabalhou numa grande multinacional e depois ele foi para fora do Brasil, ficou muitos anos fora, a gente sempre se correspondendo, ele veio, a gente foi jantar, ele falou, ele estava numa outra empresa, num outro segmento que é bastante afetado por roubo de carga e tal, foi jantar. E ele contando, não, a gente vai aumentar aqui o investimento em determinado local e tal, não sei o que. Eu falei, mas vem cá, onde vocês estão colocando essa operação? Aí comecei ali fazer uma consultoria de graça. Ele pagou a janta, pelo menos, né? Tá bom. Tá bom. Mas eu falei, meu amigo, você tem ideia onde você está botando a sua operação? Você tem ideia de roubo de carga ali? O que você tem de estrutura lá? Ele ficou meio apavorado. Eu falei, claro que você comprou, vocês investiram de uma forma mais barata, porque ninguém quer alugar esse local aí que vocês estão operando, porque justamente é muito lesado por questões de roubo de carga, do entorno, etc. Então, é uma observância que ele, não, eu vou ter que... E ele estruturou mesmo uma área lá, hoje eles estão bem estruturados, né? Dentro do que o negócio necessita. Então tem que cuidar também isso, né? O que o negócio precisa. Quando a gente olha cenário de risco para questões de cadeia logística hoje no Brasil, inevitavelmente você tem que ter uma área ali mais dedicada para questões de segurança, para questões de risco, obviamente... balançar ali a questão do produto ou do facility. Às vezes o seu risco está muito mais no facility, porque às vezes é mais fácil invadir o facility para fazer, ou para roubar, ou fazer alguma coisa nesse sentido, ou às vezes na própria entrega, no delivery, você é mais lesado, mas tem que tentar entender esse cenário e ter pessoas, obviamente, ou uma estrutura para olhar para isso. Isso é super importante. Não tem mais como voltar atrás disso, né? Sem dúvida. E falando sobre essa questão, né, a gente chegou a ser consultado, né, eu vou fazer a expansão do meu negócio. Cara, a segurança está completamente atrelada à estratégia. É aquilo que você falou, terreno super barato, metro quadrado. Mas e aí? O quão é ameaçado esse local que você quer fazer o teu investimento? O quanto depois você vai ser lesado na tua operação? Então, começa lá no pré-projeto, né? E muitas vezes a segurança não ia nem para a mesa, né? A gente não tinha acesso nem a board, enfim, não era nem uma área consultada. Né? Então, hoje, algumas empresas já enxergaram esse fator competitivo, estratégico, e já falaram, cara, faz um estudo preliminar. Tá? Aí você vai buscar toda a análise dentro de uma metodologia de inteligência para trazer os dados ali para tomada de decisão. E bacana, né, Saulo, falando disso, porque a gente hoje, dentro do nosso time, a gente trabalha muito com protagonismo. Então, vai e faça, vai, não espera, né, que as coisas comecem a acontecer. Vá e busque. E quando você tem um time, 80% do time trabalhando com protagonismo, você vê que a área também começa a protagonizar. E a gente afeta o negócio, a gente vai prevendo, né, o retrabalho,
A gente estava até discutindo semana passada, um caso de uma invasão num condomínio que é multi, né, que é de outro, a gente vai ficar pelo menos 4 horas até que a polícia faça a varredura e tudo, vão ficar 4 horas com a operação parada. 4 horas num dia, a gente está falando de milhares de pacotes, né? Então, eu acho que complementando tudo, né? Se a gente não for protagonista, e isso tem que ter uma iniciativa dos profissionais, a gente acaba ficando, né? Então a gente tem que avançar nesse ponto. Soft skill, importantíssimo para colaboração, né? O Fagundes fala muito esse tema de soft skill. Hoje é o momento. Sim. Quem não estuda soft skill fica, né? E o hard skill ele vem complementar, né? O cara que é protagonista, ele está buscando conhecimento, né? Então... Exatamente. E quando a gente fala do pilar pessoas, né? Que assim, acho que é preponderante, né? A gente fala do equilíbrio, né? Dentro da metodologia que eu já falei aqui, mas pessoas têm um fator fundamental dentro da área de segurança, né? E não só na questão do protagonismo, que de fato, né? Até porque como a gente se coloca, como os profissionais de segurança hoje se põem, né? E faz toda a diferença para a empresa. Se você vem com metodologia, com entregas, né, com esse protagonismo, né, sendo estratégico para o negócio. Então, hoje as metas da área de segurança tem que se você não atinge nenhuma meta estratégica da empresa, já está errado, né? Então, hoje os profissionais de segurança já têm essa maturidade, né? Mas quando a gente fala de operação lá na ponta, né, quando a gente está falando, principalmente quando a gente fala de um segmento de e-commerce, a gente trabalhou em B2B, né? Tudo bem, para segurança ele tem um padrão de como a gente faz a coisa acontecer dentro da área de segurança empresarial. Quando você vai para um B2C, né? Quando você tem um last mile, que é né, a situação de vocês, cara, o fator humano ele é preponderante, né? E onde dentro da nossa metodologia a gente também fala muito da avaliação do perfil ético dos profissionais. A gente aplica esses testes de perfil de integridade, né? Para você ter mais uma ferramenta, mais um componente ali para análise do gestor, né? Para dentro de uma apuração ou até de uma forma preventiva. Eu tenho uma operação crítica num local crítico, super mapeado, pessoas, eu faço um nível ali de controle, mas, cara, e a consultoria consegue aportar isso. Então, mais uma camada, né, seja preventiva ou depois na reativa. Ó, aconteceu. Cara, vamos ver quem teria mais tendência a ter uma fragilidade ali, ética, determinado ponto. Então, essa pessoa que está criando o dado, né? Ele que está gerando esse dado. Justamente. A gente fala lá, né? A gente falava na logística lá, a chave na mão. Né? O famoso chave na mão, enfim. Só que eu sei que no setor de vocês, né? O desafio adicional é trabalhar no last mile direto com o cliente final, né? Então, deve ser um pouco diferente do que vocês tiveram em experiências anteriores quando a gente faz no B2B, né? Você entrega empresa em empresa, ok, tem um impacto, mas tem a questão da satisfação, que você falou, né? 50 mil pacotes para entregar no dia, se eu ficar 4 horas parado, quanto que isso vai gerar de insatisfação? Exato. Qual o impacto que eu tenho para a empresa? Então, o que hoje, né, esse last mile trouxe de aprendizado, assim, e quais são os desafios também dessa última parte? Acho que, bom, quando a gente fala de entrega, assim, de delivery, né, o last mile, hoje ele modificou um pouco. Hoje em dia tem o crown ship, né? Então o crown ship ele é uma forma de entregar de multidão, e você entrega por diferentes diferentes formas. Então, você entrega a pé, você entrega de bicicleta, você entrega de patinete, de skate, de carroça, de cavalo, não interessa. O importante é chegar no cliente e atender o cliente final. É uma forma que veio para ficar, em que pese ainda tem muita questão de regulamentação do governo e tal, mas como é uma forma de democratizar o trabalho também, é algo que não volta mais, né? E tem sido aí até fonte de renda de diversas famílias, enfim, uma forma revolucionária que não está acontecendo só no Brasil, no mundo todo, né? Exatamente. Então, você tem um last mile muito mais próximo das pessoas, né? Um last mile, vamos dizer assim, mais avançado, né? Nesse sentido, porque muitas vezes você pega regiões mais geográficas maiores, as pessoas das comunidades locais ou das regiões ali, enfim, elas mesmo que atuam e entregam, né? Então, você tem que ter esse cuidado de quem você está trazendo, a sua relação com as empresas. Muitas vezes são MEIs, então você tem que ter uma relação com eles também, de acompanhamento, né?
Tem um ponto do cliente, então essa questão da abordagem das pessoas, né? Quais são as pessoas que estão trabalhando? Sim, tem que ver quem são as pessoas, se elas estão conseguindo entregar e se elas estão também protegidas, se sentem protegidas, isso é um ponto importante. A proteção do negócio em relação ao seu contato, à sua conexão com o cliente, que é algo super importante, então você fica o tempo todo monitorando isso, entendendo isso, o cliente está satisfeito, foi entregue, ele não foi fraudado, aconteceu alguma coisa com ele, então geralmente para fins de e-commerce, as empresas são muito ligeiras em relação a isso, né? Entender o cliente, se ele está satisfeito, ou se o produto dele chegou, se não chegou. Isso é um processo muito just in time, como se diz. E outra questão é muito dos problemas do entorno, né? Que é a questão reputacional, né? Quer seja por alguém que está entregando, quer seja por a sua relação com o cliente. Então, isso tem que ser muito rápido, como o Mizuguchi trouxe aqui. A gente tem que dar resposta muito rápida. Entender, aconteceu um problema, um acidente, sei lá, onde que foi, que hora foi, o que aconteceu, quem que se prejudicou, atuar rapidamente, envolver as instâncias necessárias para dar uma resposta muito rápida. Então, isso é uma preocupação muito grande. Não só com o e-commerce, acho que as empresas estão muito preocupadas também com essa questão de não ter a sua reputação manchada por questões de não atender as pessoas, né? De ter as pessoas, obviamente, como um dos pontos mais, ou o ponto mais importante, né? A gente sabe que isso é super preponderante. Que é esse desafio de estar em atuação direta com o cliente final, né? Exatamente. A questão da imagem reputacional ela é muito forte, né? Exatamente. E, né, acho que a deixa foi justamente, né, que nós como segurança também somos estratégicos nesse momento. Exatamente. A segurança ela tem uma capilaridade e até essa questão, às vezes, até do engajamento com os órgãos de segurança pública, quando você tem algum tipo de problema, um incidente, muitas vezes o instituto que chega lá e que vai te dar as informações. Por isso que é importante ter esse engajamento e poder ter essa informação de uma forma mais rápida e poder atuar nesse sentido, né? Dar todo o suporte necessário quando você tem algum problema, que inevitavelmente acontecerão. Mas o que a gente costuma dizer é que tipo de resposta você dá. Primeiro você tem que dar resposta rápida. Sim. Hoje em dia, né, você sabe que uma clicada errada já gera uma repercussão muito grande. Então você precisa entender o cenário de forma muito rápida e reagir de forma, né, responder de forma muito rápida. Para isso, tem que ter alguma estrutura ali que dê esse suporte, que acompanhe. A gente fala muito em data analytics, né? Você tem que estar o tempo ali entendendo se você está tendo um problema distinto ou se você começa a ter um problema maior e já atuar de uma forma ali num espaço de tempo um pouco maior, mas que você consiga resolver um problema sistêmico de uma forma mais efetiva. Acho que isso é super importante. Sem dúvida. E complementando, né, na prática do dia a dia, a gente está lá no compliance, consultando compliance, lidando junto com o risco reputacional com o jurídico, né? E essa dinâmica é toda hora, né? A gente tem que ficar trocando. E acho que, não sei se a gente vai passar lá para o próximo passo, né? Que é a implementação de fato. Sim. É construir exatamente, acho que isso. Se não tiver essa construção, essa liberdade de ter que ligar no fim de semana para o jurídico para buscar um conselho, né? A gente trava. Se a gente deixar para segunda-feira, já foi. Já foi. Né? Então, a crise é imediata, né? tem que tratar rápido. E é que você falou, a velocidade de resposta é que vai trazer o percentual de sucesso para mais ou para menos, né? E quando a gente fala em crise, em geral, né? Pode ser incidente ou qualquer coisa que seja o impacto, a gente fala da questão de estar preparado, a velocidade, porque às vezes uma ocorrência de rotina mal administrada vira uma crise, né? Exatamente. Então, mais um fator que a gente contribui, né? E acho que hoje as empresas vêm tendo essa visão. Sim. Desse gerenciamento de crise, né? Dos papéis e responsabilidades. Antigamente, 18 horas, caía a caneta, né? Fica só o pessoal da segurança lá no final de semana, feriado, etc. Hoje não. Hoje a crise ela é viva, hoje um clique, uma postagem, etc., impacta, né, diretamente na questão reputacional, imagem da empresa, então tem essa proximidade, né, mais uma vez fazendo o link dentro, aí a gente falou do link externo, né, mas o link interno entre as áreas da companhia também é um fator da segurança. Mas indo para o próximo ponto, né, acabamos explorando até um pouco mais aí da questão dos desafios, até para quem tá nos ouvindo aqui, né, nos vendo, quais as implementações de segurança, né? O que a gente pode fazer
para evoluir na questão da segurança logística, né? Como que a gente falou um pouco pincelado, mas de forma estruturada, né? Quais são esses passos que um gestor deve seguir para que implante, né, soluções de fato que sejam eficientes, né, eficazes na segurança logística? Bom, eu começo aqui falando, acho que eu falo de PPR, né? Que não é o pagamento aquele, né? PPR é pessoa, processos e recursos, né? Então, pelo menos essas três verticais aí você vai ter que estar trabalhando de uma forma estruturada para entender pelo menos o cenário que você tá, né? E dependendo do momento ou como isso começa, né? A parte de cenário de risco, né? Matriz de risco, acho que esse é o básico. Não tem como você começar algo se você não tem entendimento de onde você está em termos de cenário de risco, que é o nosso mote, que é o nosso desafio como profissionais de segurança, né? Acho que esse é um ponto super importante. Mas fala um pouco aqui da questão, principalmente, de estruturar a governança, né? Chama de way of work, né? Estruturar a governança, ou seja, o que eu vou cuidar, o que é importante para a companhia, e ter esse alinhamento. A gente fala em alinhamento de expectativa. Nós trabalhamos numa área técnica e por vezes, eu falo muito isso para o time, por vezes a gente entende ou pensa que as outras pessoas da companhia entendem o que a gente faz, no detalhe. A gente está falando de certas siglas, certas coisas que eles não entendem. Então você precisa o tempo todo estar aculturando. Aculturamento é algo que não pode parar, né? E esse aculturamento ele tem que ser 360, né? Então você alinhar estrategicamente o que faz sentido para a companhia dentro das perspectivas de um cenário de risco, já é o primeiro caminho, o primeiro passo, no meu ponto de vista, né? Então, se você chega lá, não, eu tenho que botar CFTV, eu tenho que botar guarda, tá, mas para quê? Né? Às vezes você está botando uma mão de obra ali que não é necessária, você pode investir em tecnologia, né? Muitas vezes você precisa de dado, né? Nós trabalhamos ali com segurança, nós trabalhamos, no nosso caso, com prevenção de perda. Então, muitas vezes a gente está muito mais focado em atender o cliente do que questões, às vezes, de segurança estrutural. E muitas vezes nós estamos em algumas localidades em que o índice de criminalidade é baixo, nós não temos histórico de questões de segurança, né? Esses são pontos até que a gente, quando vai discutir, por exemplo, o budget, tem que levar em conta, né? Tem que levar em conta. Historicamente, eu não tenho risco, não tive evento, não temos incidência. Culturalmente, muitas vezes estamos operando numa cidade que tem um nível de cultura maior, até cultura de estudo mesmo, né? E você não tem índice de criminalidade, então, ou seja, ali você tem mais tolerância ao risco. Então, acho que basicamente ter a leitura desse cenário, né, é super importante. Alinhar estrategicamente quais são os seus objetivos, né, junto com a companhia. Então a companhia precisa entender isso e fazer isso descer. Acho que esse é um dos pontos muito importantes, né? Eu falo assim, olha, o protocolo, né, o entendimento do que deve ser feito, o vigilante, às vezes, que está lá na ponta, ele precisa entender. O mínimo que ele precisa fazer, ele precisa entender. Ele não pode ir lá ficar olhando para o tempo, eu estou aqui cuidando, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Não, então a gente precisa, responsabilidade da liderança, fazer com que isso desça, com que ele tenha entendimento de qual protocolo, o que ele tem que seguir, o que ele tem que fazer ali, né? Então acho que são pontos importantes. E vejo, assim, dois vieses super importantes que vieram para vieram para a gente não vai voltar mais, como diz, né? A questão do data storytelling, do data analytics, não tem como. Então você precisa estar mexendo com dados o tempo todo. Os cenários mudam, né? A gente fala até em gestão de risco dinâmica, o plano de gestão de risco dinâmico, a gente fala isso. Mas eu faço um plano de gestão de risco lá no início do ano, dá 2 meses, 3 meses, muda tudo. Então você precisa estar com essa dinâmica de atualização de dados e com a turma entendendo como manuseia isso. Então a gente precisa ter esse data storytelling para conectar com a estratégia da empresa. E tecnologia. A tecnologia, ela veio para ficar, ela veio para nos ajudar e ela serve não só para questões de segurança. Eu falo assim, nós temos uma central. Nossa central não é de segurança. É central da companhia, da empresa. Você pode olhar segurança, você pode olhar meio ambiente, você pode olhar safety, tudo ali. Então, muitas vezes a gente pega um cadeado e mete, não, segurança. Nossa, não, uma central de operações. É, né? A central que serve para, né? Então, usando esse modelo, então, a própria questão de tecnologia, acho que tem esse viés também que não tem como fugir. Acho que são esses os pontos. Excelente. Complementando essa questão do pessoas protagonismo, né? Se a pessoa não tem que ter, né? Tem que ir para cima mesmo. E aí, complementando da parte de processos,
é metodologia, né? Tem que buscar metodologia para ter como referência, senão sai dando tiro para tudo que é lado e não é assertivo, né? Eu acho que o Fagundes tem desafiado bastante a gente exatamente neste ponto, né? Buscar certificações, né, relativamente, como o ISO 31000, vamos seguir uma metodologia ISO 28000, né, que é a segurança na cadeia logística, né? E TAPA, né? A gente tem trabalhado bastante, estudado bastante TAPA nesses últimos meses aí, para que a gente busque um padrão, né? E que todo mundo tenha, né, um pouquinho desse conhecimento, para a gente também não ficar dando toda hora indo para o lado, para o outro. E a dinâmica é essa, né? Você pode ir até um pouco para o lado, mas tem que voltar no eixo de novo, porque faz parte do negócio, né? Então, acho que algumas dicas, né? Pessoas é protagonismo, processos é metodologias, buscar metodologias, e os recursos acho que são as ferramentas. Tem que dominar as ferramentas, né? De BI, de Data Analytics. Se não dominar, não consegue fazer previsibilidade nem preditividade. Então, acho que são 3 ferramentas aí importantes aí para esse profissional, né? Não, muito bacana. Eu queria complementar uma questão que eu acho Sim. super importante que o Mizu trouxe, que é a questão de pessoas, né? Tem um estudo da ACES, da Universidade de Phoenix, dos Estados Unidos, que fala quais são os 5 riscos mais emergentes de segurança e tal. E aí tem lá os riscos mais emergentes, fala lá em cyberataque, questões geopolíticas, questões de energia, questões de mobilidade também, e não me lembro qual é o último risco, né? E ele fala assim, quais são os skills que os profissionais de segurança têm que ter para lidar com esse risco. E não vem quase nada técnico. Então, o que vem um pouquinho mais técnico ali é data storytelling, mas você precisa da questão de influência, protagonismo, né? Ou seja, você vai trabalhar, para lidar com os riscos, você precisa desenvolver skills, soft skills, né? Então, esse é um ponto super importante que a gente tem que ter, os líderes aí, ou quem atua nessa área, né? Ou seja, você fica o tempo todo capacitando pessoas, desenvolvendo soft skills justamente para que nós tenhamos conhecimento, poder de convencimento, né? Principalmente, falava muito nisso, nessa questão de poder de convencimento, protagonismo, justamente. Ou seja, não é aquele que entende a legislação de segurança, não é o camarada que vai lá e faz um circuito de CFTV, né, no estado da arte, mas muitas vezes é ele saber pegar todas essas informações para lidar com esses riscos e como ele vai conectar isso dentro da companhia. Então, ele vai precisar trabalhar muito mais com essa questão de soft skills. Então, acho que Retec fica a dica, né? Os profissionais de segurança se atentar aos soft skills, quais são os soft skills que muitas vezes você precisa ter. Imagina você lidando, aquela história que eu estava falando, imagina você lidando com um cenário de risco, um cenário de crise, e você chega dentro da companhia e traz mais pavor do que outra coisa. Então você vai ser um líder de crise, você vai ser um líder de gestão de risco, e você vai ser alguém que vai ter que buscar uma solução junto com a companhia. Dizer o que está lá na matriz é fácil, você bota uma matriz de risco, qualquer C-level entende o que está escrito ali. Agora, qual caminho que nós vamos trilhar, qual way of work, qual o passo a passo, e principalmente esses soft skills que os times vão ter que ter para saber lidar com isso. Isso é super importante. Muitas vezes você vai ser um consultor, sim, disso. Porque na realidade, na nossa realidade, na realidade dos profissionais de segurança, a gente lida com muitas questões, incidentes, crises, riscos, o tempo todo. Para nós, isso fica business as usual, né, como se diz, né? Mas às vezes para a companhia, não. Então você precisa conectar isso com a companhia e justamente saber endereçar como tratar isso, mas soft skills aí é a ferramenta que vai direcionar o como fazer isso. O como é super importante. E você trouxe um ponto que eu trabalho tem um soft skill que eu falo que é a curiosidade. Cara, para mim é imprescindível dentro de um mapa de carreira. Aí o pessoal fala, mas curiosidade não tem nada a ver. O que é curiosidade? Cara, o profissional curioso é o cara que inova, é o cara que vai achar o risco, talvez, onde ninguém pensou. É o cara que vai ter mais empatia, que vai interagir com outras áreas, porque ele vai falar, pô, eu não consigo fazer isso sozinho, então vou falar com fulano e tal. Então, curiosidade, você fala, mas o que é ser curioso? Né? Não é ser o fofoqueiro, né? Curioso Sim. É aquele cara que busca sempre a inovação. É o cara que tá ali. Não é uma competência técnica, mas se for necessário, ele vai buscar. Né? Ele vai fazer essa integração.
Então é um ponto imprescindível que vocês trouxeram, né? Contribuindo, eu concordo que o fator humano, ele é decisivo. E acho que complementando, né? Acho que aí agora no contexto geral, você falou de metodologia, cara, para consultoria, para nós, né? Tem uma metodologia aí israelense que veio para o Brasil, que está super consolidada, né? Em equilíbrio, a gente fala assim, é o equilíbrio dos pilares, né? Para poder trazer e entregar a segurança de forma mais robusta. A gente fala de ISO, né? 31.000, se a gente for pegar ISO, até pegando um pouco da tua fala, né? 31, sei lá, a gente tem que fazer, então, a análise de risco a cada 6 meses, um recomendado. Cara, hoje não dá, hoje ele é um documento vivo dentro da companhia, né? Ele não pode mais a cada 6 meses, tem empresa que 1 ano e tem empresa que nem faz. Então, se eu não conheço o meu risco, eu não analiso o meu risco, eu não gerencio o meu risco, cara, eu tô no escuro, né? Isso é um ponto. E inteligência, né? Você falou de data analytics, né? Análise de dados. A gente tem um case até engraçado, né? O pessoal começa a fazer análise de dados, mas não adianta só ter também análise de dados, se você não sabe de fazer essa análise, né? Se você não sabe interpretar os números, né? De fato, pegar o dado, transformar em informação, e inteligência quando você passa a de fato, desvendar esse número. Você começa a pegar e analisar o quantitativo. É aquilo que você falou, você tem hub em vários lugares, né? Alguns com maior risco, menor risco, dependendo da região, com histórico, e aí eu pego o quantitativo. E aí eu tive uma crise em determinado hub lá em janeiro. E ele carrega esse quantitativo até agora, para minha análise. E aí talvez eu estou desperdiçando, como ele trouxe, ele tem um indicador, eu sofri uma crise lá no início do ano, XPTO por algum motivo, ele carrega aquele histórico até agora. E quer dizer que eu estou direcionando o recurso da companhia com base no quantitativo e não no qualitativo. Então hoje você tem que fazer análises mensais, dependendo do tipo de indicador, diários, né, semanais, se você tiver indicadores internos, os externos, você fala, pô, mas eu dependo da Secretaria de Segurança Pública, eles soltam com um delay de 1, 2 meses. Ok. Então, você faz uma análise de dados praticamente quase que mensal. Exato. Então eu vejo que são vários degraus, né? Tem o pessoal que não tem nada e tem muitas empresas que têm, mas não conseguem interpretar. Ele vai no quantitativo e o quantitativo ele direciona ele de forma errada. Então, o profissional tem que saber analisar os dados, né? Transformar isso em inteligência, né? E ação, ver e agir. Sim. Acho que é muito do que vocês falaram, né? Ver e agir. Não vou ver, colocar num relatório, levar pro chefe do meu chefe, e quando chegar lá, notícia de jornal velho, já, enfim, a decisão já nem é mais estratégica, né? Para concretizar isso que você falou, é interessante. A gente teve uma situação no Rio de Janeiro, começou a chover muito, inundou. O Service Center foi afetado. Um operador nosso tomou a coragem de falar, para de mandar carreta para lá. Simplesmente. Uma carreta passou, deu 10 mil pacotes, deu uma quantidade grande, ficou parado na rodovia. Mas o restante não seguiu. E aí a gente começou a desviar para outros hubs, né? Então, assim, isso é um bom exemplo, né? E o cara tem coragem, tem protagonismo, sabe o que está fazendo, tem lógica, né? Fez a previsão, né? Preditividade. Se mandar, vai parar na rodovia. Vai ficar lá, a gente vai ter que colocar escolta, vamos ter que ficar, né, protegendo essa carga na rodovia. Então, eu acho que a própria ISO 31000, ela tem uma parte que eu gosto bastante, que ela fala de você envolver os stakeholders, né? Ou seja, exato, quando você não tiver algum protocolo para fazer algo, um brainstorm já ajuda, né? Que envolver as pessoas. Então, tem muito disso, né? A gente tem que cuidar, às vezes, essa questão, não, isso é de segurança, só eu tomo a decisão, ou eu que entendo. Não, você precisa entender o que está acontecendo ali, o cenário de quem está operando, se a gente tem condição de avançar e ser multidisciplinar, nesse sentido, o envolvimento é super importante. Sim. Eu tive um caso na minha carreira que eu fui fazer um plano de continuidade quando eu trabalhava no Porto. Então, lá o CEO lá me chamou e falou assim, olha, a gente tinha muita crise, muita greve, você pegou tudo lá, né? Ele falou, vamos fazer um plano. Ele me colocou lá de sponsor. Eu tenho certificação na área de continuidade de negócio, acabei de concluir um mestrado, é uma área que eu gosto muito de continuidade, né? A gente falou, tranquilo. Fiz lá toda a parte de mapeamento de risco, fiz toda lá a BIA e tal, na hora de implementar.
né? Eu era o gestor mais novo, geralmente você sabe, né? Um segmento que as pessoas são, né, muito mais experientes. E a questão de gestão de mudança, meu desafio não era fazer o Colocar em prática. era mudar. Eu tive que pensar toda uma estratégia de envolvimento das pessoas, para a gente entender quais os eventos que a gente teve, como a gente agiria de forma distinta frente àqueles eventos. Foi a solução que eu encontrei naquele momento, justamente para fazer as pessoas saírem do status quo e entender, pô, a gente tem um problema de fato. Porque só chegar e dizer tem um problema, tudo bem. Mas vem cá, esses problemas ocorreram, como é que vocês fizeram? Aí, através de uma série de sessões, deu bastante trabalho aquilo, o pessoal fez convencendo, pô, o jeito que a gente vem fazendo não dá certo, precisamos ouvir esse menino aqui, né? Eu era bem mais novo que a grande maioria e tinha mais essa dificuldade, vem esse menino, porque se eu ouvi isso nas entrevistas, esse menino aqui, dá ideia e tal. Então, foi um dos desafios. Então, essa questão do como você conta a história, né? Como você convence, e a gente tem argumentos muito mais, eu digo, inteligentes para fazer isso, e a gente precisa ter isso, os profissionais de segurança precisam ir nesse caminho, né? Não se dizer, estão roubando, né? Tá perdendo, isso aí a gente já sabe, né? Mas pode ser o... mas tem um ponto que eu vou falar, porque até você trouxe na tua fala, e eu vou complementar o porquê também. Claro, não, fica à vontade. Que você falou, e poucas pessoas sabem, a área de segurança é uma área técnica. Sim. Nunca foi. Eu falo muito isso. Né? E você falou, e acho que é super importante trazer pro pessoal. É uma área técnica. Por quê? Porque a gente traz metodologia. Sim. A gente está embasado tecnicamente, cientificamente falando, né? Vamos claro. dizer, tem ISO que baseia as nossas ações. Então não é mais o achismo. Com certeza. Né? Mas o pessoal falou, tem aqui, faz assim, assado, cozido. Mas por quê? Da onde você tirou isso, menino? Exatamente. Né? Exatamente. A gente viveu isso e principalmente indústrias que estão aí há 60, 70 anos, a tendência... E até porque os expoentes da área de segurança são pessoas mais jovens, porque a gente já vem numa nova safra do fazer diferente, né? De estudar, fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, fazer um MBA de negócios, né? Fazer um MBA na área de segurança, mestrado, que nem você trazendo. Então, e com todo esse embasamento técnico. Então, não é só o teórico, mas a gente, né, acho que tem essa questão esse convencimento, ele vem com base também em muitos dados, fatos técnicos. Então, hoje a segurança não é mais feita de forma empírica. Claro. E né? é importante, em alguns momentos, a dizer isso para o pessoal, olha, você vai ter a oportunidade de estar com a liderança, né, com a alta liderança da empresa, né, faz um business case aí no estado da arte, justamente para mostrar isso. A gente não é... O pessoal às vezes, os caras da segurança... O pessoal que fica embaixo da escada. Positivo operante ali, o pessoal que cuida do vigilante e tal. Assim, não é só isso, né? Então, você tem que vir, obviamente, com uma visão mais holística, né? Uma visão de negócio e mostrando onde é que a segurança se encaixa aqui para ser importante para o negócio, né? Hoje em dia, eu diria que a questão reputacional é algo que, por si só, já alavanca muito as questões de segurança, né? A gente vê diversos casos aí que a gente tem, até casos midiáticos, né, em que se deixou ali de coisas simples que poderiam ter sido tratadas e a gente vê aquilo virar tudo um incidente simples, que com um protocolo simples poderia ter sido resolvido, questões afetas à segurança, estou dizendo, né, e que virou uma crise e que a empresa perdeu muito, depois foi se reinventar e, vou dar atenção, agora vou dar atenção. Né? Então, quer dizer... o pessoal começa a entender por que a gente define, né, rotina, emergência e crise, porque tem protocolo para cada coisa. Exatamente. Fala, uma ocorrência de rotineira mal administrada, crise. Então, olha o impacto que Puxar uma sardinha para a área de seguros, né, que eu atuei na área de seguros, mas é interessante, né, porque o seguro depois ele vai vir buscar dado da área de segurança. Ele vai ver se cumprimos protocolos, se sim ou não. Então, isso afeta diretamente ao resultado final. Se a gente vai ter a negativa do seguro ou não. Né? Então, tudo isso que a gente falou, né, o quanto é importante, porque a gente pode transferir o risco, mas eu tenho que cumprir requisitos. Né, e a gente fala de seguro de property, que são milhões, né, e seguro de transporte é o protocolo do dia a dia, né, da rotina ali. Então... quanto é importante, né? É muito, e eles estão se especializando. A gente é procurado por seguradoras. Perfeito. Por bons trabalhos executados em alguns clientes. Por quê? Não são procurados pela seguradora, mas pelos clientes da seguradora. Exemplo, teve seguradora que chega e fala, olha, implanta a metodologia da ICTS que deu sucesso naquele cliente X,
porque aí que a gente sabe que vai mitigar Sim. o risco e aí talvez a probabilidade ou o custo do seguro ele reduz. Então você implementa uma metodologia, uma série de camadas de segurança então, de fato, super estratégico e vem sendo muito usada essa questão. Então, o quão estratégico é para redução de custo de seguro, que hoje são astronômicos, né? Sim. É quando você olha a cadeia logística, principalmente falando de logística, né? Se usa muito a figura da gerenciadora de risco, do plano de gerenciamento de risco, né? Eu entendo que tem alguns passos que estão sendo dados, que é justamente quando começa a entrar os profissionais de segurança e trabalhar um pouco mais, de uma forma um pouco mais focada na governança, né? Porque o plano de gerenciamento de risco, a gerenciadora de risco, é uma ferramenta. Mas você tem todos esses entornos aí que a gente comentou aqui, reputação, resposta rápida. Então não é um simples protocolo, às vezes, ali que você tem muito dedicado ao modal logístico, né? Quando você vai para fora do Brasil, não tem gerenciadora de risco. O mercado se autorregula. A TAPA é uma metodologia, por exemplo, que é super forte na Ásia, nos Estados Unidos. Eu participei de um evento da TAPA na Ásia, na Tailândia. Eu fui participar de um painel e dar uma palestra lá. Fui convidado. E acho que a gente nem tinha mais o capítulo da TAPA no Brasil. Né? Eu acho que tinham 4.000 pessoas. Caramba. 4.000 pessoas. E foi uma semana de evento. E diversos painéis. Então, uma coisa que eu notei, assim, sendo bem pragmático, eles se autorregulam. Eles têm a regra, né? Tem os profissionais e participam as empresas, as transportadoras e tudo, e eles se autorregulam. Então, a empresa que tem muito problema de transporte, ela já fica ali. Ou seja, é um padrão que tem que seguir ali. Mas é um padrão que ele é um pouco mais... Ele entra no aspecto de governança, ele entra no aspecto de você medir se uma empresa está tendo um bom desempenho, uma transportadora está tendo um bom desempenho, se ela está com frequência tendo não conformidades no histórico dela. Então, eles têm isso e de uma forma bem aberta. Porque o mercado quer um padrão. Sim. Ele quer um padrão seguro, ele quer uma garantia de que o produto vai chegar, de que ele vai entregar, que não vai ter acidente, etc. Né? Então aqui a gente começa a olhar isso de uma forma um pouco diferente também, né? Principalmente empresas que têm estruturas de operações logísticas muito grandes. Ela não vai se preocupar só com o PGR ou com a gerenciadora de risco, vai ter que ter alguém por trás olhando outros riscos que estão atrelados nessa questão, a própria satisfação do cliente. Né? Num plano de gerenciamento de risco, logístico, muitas vezes você não está olhando a satisfação do cliente. E que é coisa mais importante para uma empresa que olhar a satisfação do cliente? Sem dúvida. O NPS, ali você tem que estar entendendo o que está acontecendo. Sem dúvida. Se eu não estou entregando, por que eu não estou entregando? Essa empresa que não está entregando, qual a dificuldade logística que ela tem? Questões de resiliência, né? Consegue entregar por esse modal, troca, vai por outro, como é que faz? Né? Então essas respostas, elas mudam. E por isso que a gente fala de um PGR dinâmico, né? Você vai ter que ficar mudando isso com alguma frequência, porque não dá para ser mais, eu fiz lá no início do ano, beleza. Tá tudo certo. O risco é Tá, dinâmico. Não. Exatamente. Não foi uma dobradinha, mas você deixou uma bola quicando, até para explicar, acho que um pouco para as pessoas, às vezes o pessoal confunde qual o papel da consultoria com a gerenciadora de risco. E o pessoal acha que é a mesma coisa. É completamente diferente, né? Hoje, nós atuamos justamente nessa governança, né? Fazendo esse elo entre os entes ali da empresa para que aquilo funcione de forma correta, adequada e eficiente. E colocando uma capa dentro aí falando de CTS, com um hub de inteligência, aplicando inteligência naqueles dados que eles colocam. Então, auxiliando nas rotas, na questão da análise dos locais, né? A gente está falando nos bastidores aí, Rio de Janeiro. Sim. Acho que vai ser um capítulo à parte aí para outros episódios, porque é um mundo completamente diferente. Então, como que a gente, através de inteligência, mapeamento e relações institucionais, a gente consegue, com os dados da GR, ser estratégico para o cliente nessa questão de entrega da logística final. É papéis e responsabilidades, né? E aí, o nosso papel é muito diferente. Ele é muito mais estratégico do que a gerenciadora de risco em si. O que precisa dizer, assim, né? Acho que ficar claro gerenciadora de risco e o plano de gerenciamento de risco para transporte, para operação logística, é uma ferramenta. Isso aí. É um viés, é um braço. É um braço, né? Mas você tem que olhar o entorno, não tem como. Muitas vezes as empresas pensam assim, não, já contratei gerenciador de risco, eu fiz o PGR, vou dormir. Não vai dormir, vai ficar acordado, vai ter problema. Então precisa estar acompanhando outras coisas. Desculpa, Mizuguchi. E é importante, né, esse ponto,
alguém tem que fazer o link com o negócio. A gerenciadora não vai fazer link com o negócio, né? Então, nós temos uma estrutura que é quase uma consultoria. Eu brinco com o Fagundes que nós somos consultores internos porque a gente linka com o negócio. Vamos nas reuniões e aí passamos para a gerenciadora exatamente a nossa necessidade, né? Então, acho que esse trabalho de consultoria é extremamente importante. Estratégico, né? sem dúvida. E você falou, né? Faço consultoria interna. E é um ponto que a gente fala também de diferencial do profissional de segurança hoje. Ele não é só um profissional de segurança, ele tem que ser um profissional de negócio de segurança. Então, a gente cada vez mais, internamente, a gente vem falando sobre isso. Pô, não é um gerente de segurança empresarial. É um gerente de negócio de segurança empresarial. Sim. É um consultor de negócio de segurança. Sim. Ah, por quê? É porque o cara virou um cara comercial? Não. Negócio, de fato, falando na questão estratégica da empresa. Então, ele é um profissional técnico, especializado, né, que tem metodologias, até todo esse arcabouço aí técnico, né, de conhecimento, porém, é um cara que tem um olhar para o negócio. Um cara que tem um olhar estratégico. Eu falo assim, a gente tem que ser pró-business, no stopper, né? Então, assim, às vezes a gente tá em algumas coisas. Eu falo assim, de vez em quando a gente vai se reunir e falar mal, faz parte, fazer uma fofoquinha, né? Falar mal de uma área, de outra. Mas eu falo muito pro time, eu falo assim, olha, e outras empresas que eu passei, enfim, a gente não pode falar mal da área de negócio, não é inimigo. Justamente. Quer que os caras vendam, que os caras produzem. Os caras falam, eu vou entregar, agora eu tô vendo para entregar de drone. Legal, fico pensando, meu Deus do céu, como é que não vamos fazer isso? É isso. Agora eu tenho que pensar como legal, fazer. Vamos lá, vamos em frente. E isso é uma virada de chave, né? Um dos segmentos que eu atuei era isso. Falar, cara, a gente quer fazer isso aqui e tal, e tem uma exposição, lá, sei lá, X milhões de reais. A área de segurança mais não é a área que vai chegar e falar, não, você não vai fazer. Não. Exato, Você vai falar, legal, você quer fazer, é imprescindível pro negócio? Vai trazer. Então, legal. Então, vamos estudar como a gente vai fazer de forma segura, para que você atinja o seu objetivo. Então, a segurança hoje é o como eu vou fazer o negócio. A gente hoje é estratégico para expansão, né? Então, a gente não faz mais. Antigamente não, era sim ou não. Não, você não vai fazer. É inseguro, fecha a porta. E outra coisa, né? Eu falo pro pessoal, uma matriz de risco todo mundo entende. Exatamente. Matriz de risco, tá aqui, como né? É que funciona. Leu a matriz e o cara... Vamos assumir esse risco. Beleza, tá tudo certo lá para cima? Tudo certo com os deuses do Olimpo? Vamos, né? Vamos nós, vamos juntos. Mas assim, até nesse sentido, porque muitas vezes, não, estrategicamente é muito importante a gente assumir esses riscos, e eu acho que assumir risco faz parte, né? A ISO 31000 fala em risco positivo, né? Ou seja, você tá perdendo um lado, tá ganhando muito do outro. Obviamente que risco de pessoa é inegociável, né? Acho que não podemos negociar isso, mas justamente para que você vá fazendo, às vezes, de uma forma escalonada. Então, o que eu falo muito é isso. Às vezes a gente dá aquela primeira impressionada quando se traz a matriz de risco, mas olha, tá aqui o risco. Mas é essencial para o negócio. Beleza, então como é que a gente pode ir fazendo isso de uma forma um pouco mais escalonada? A gente faz um piloto, enfim. Então, acho que tem outras formas e o como ter que vir com a gente. E também deixar as áreas, né, as áreas da empresa com o entendimento de que somos parceiros. Não somos alguém que vai lá para travar as coisas e bloquear iniciativas, não. Somos parceiros, vamos procurar soluções juntos, né? Acho que esse é um ponto importante. Sem dúvida. Dá uma dica aí, né? Aprender a fazer business case. Esse é imprescindível. É imprescindível hoje. O analista de segurança tem que saber fazer business case. Exatamente. É isso aí. E ir atrás de todas as áreas. Você fala assim, ó, faz o business case, né? Como que eu faço isso? Pô, a gente já tem um modelo lá, se tem um modelo, se não tem, meu amigo, vai atrás, procura as áreas. A gente fala assim, ó, procura fulano, vai lá, vai atrás. Então, pega a metodologia. E vai atrás. Exato. É o curioso. Exatamente. É o curioso. Tem que protagonizar, não pode ficar parado, não. Legal, pessoal. Acho que nosso tempo chegou ao fim, uma pena. Tinha mais algumas coisas aqui pra gente explorar, mas a gente tem outros episódios para falar de logística. Queria agradecer muito a presença de vocês. Para mim foi um privilégio tê-los aqui no primeiro episódio. Me ajudou muito. Obrigado, né? No meu debut. Né? Acho que eu fiquei muito mais em casa, estando com amigos aqui. Então, um agradecimento por esse primeiro episódio. Um agradecimento em meu nome, da ICTS também. Queria abrir a palavra para vocês aí para a gente encerrar. Para o público que está nos prestigiando, né? Que teve essa aula de logística aqui, segurança em logística. Essas palavras finais aí. Inicialmente, agradecer o convite, acho que é bem legal, né? O Segurança Empresarial na Prática, a gente está falando de coisas práticas do dia a dia. Segundo ponto, estamos entre amigos.
parabéns à ICTS pela iniciativa, né? Eu falo que conhecimento a gente tem que compartilhar, quem guarda conhecimento, quem esconde conhecimento não cresce, então quando você compartilha você aprende muito mais, eu estou sempre à disposição aí, contem comigo, precisar, não só aqui, mas em outros meios aí a gente pode me procurar, porque eu gosto de participar desses ambientes, porque eu aprendo muito mais quando eu estou dividindo, compartilhando ideias. Então, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom mesmo. Obrigado, cara. Saulo, obrigado pelo convite, né? Fagundes aí, estar do lado do Fagundes aí é uma honra. Kleber e Christian, obrigado também, né? Fizeram o primeiro contato comigo. E acho que, para encerrar, uma dica aí, tem que ter coragem. Na nossa área tem que ter coragem, né? Então, a gente tem que ser protagonista, a gente falou tanto de protagonismo, né? Mas tem que ter coragem, tem que saber o que é certo, fazer o que é certo e defender, né? Tem que defender e empurrar a nossa área, que é a área de segurança empresarial, para frente. Não tem, né? Hoje a gente está muito mais, a gente tem consistência hoje, é respeitado, né, a nossa área, mas tem muito ainda para poder produzir, né? Sem dúvida. Legal, obrigado, gente. Muito obrigado. Pessoal, encerramos aqui o nosso primeiro episódio, né? Foi uma satisfação, um prazerzão estar aqui. Sigam aí a nossa página, né? Todos os nossos canais, a gente vai colocar aí depois aqui embaixo, não sei qual que é, né? Mas a gente sigam todos, né? Teremos mais 3 episódios focados em logística esse ano, dentro dessa série. Vai ser muito bacana ter vocês com a gente aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Abraço. Tchau. Tchau.